Olá pessoal, então vamos aqui abordar agora a cocaína, né? O que é a cocaína? Bom, cocaína então é uma substância psicoestimulante do mesmo grupo das anfetaminas, logo é uma droga que aumenta a atividade do sistema nervoso central. Mas vamos lá no início, vamos entrar um pouco na história da cocaína, de onde ela surgiu, enfim. A cocaína é uma substância natural. Você vê que tem substâncias naturais que fazem mal à saúde também, né? Ok? Então, é uma substância natural. É um grupo, dentro da farmacognosia, a gente estuda isso, é um alcaloide tropânico, que é encontrada nas famosas folhas de coca. As folhas de coca, como genericamente a gente chama, na verdade elas têm um nome certinho. Tem um nome que começa com E, do gênero Erythroxylum, ou Erythroxylum. Tanto faz. Né? Nós temos duas espécies que produzem cocaína do ponto de vista rentável, vamos pensar assim, do refino de cocaína. É a Erythroxylum coca aqui e a Erythroxylum novagranatense. Então são as duas espécies mais produtoras do alcaloide cocaína, Erythroxylum novagranatense e Erythroxylum coca. Você tem algumas variedades dessas plantas, variedade truxilense, variedade padu e por aí vai. Né? Mas não precisamos descer nessas minúcias aí. Vamos pensar só na Erythroxylum coca e na Erythroxylum novagranatense. Onde que eu encontro o alcaloide e em que quantidade eu encontro este alcaloide? Bom, o alcaloide cocaína eu encontro, então, o alcaloide cocaína eu encontro nas Erythroxylum novagranatense e Erythroxylum cocas, na ordem de mais ou menos 1%. Existem outras espécies? Existem, mas do ponto de vista de produção de tráfico de drogas, de sustentar o tráfico, de ser rentável, de valer, entre aspas, a pena produzir cocaína, são essas duas espécies que têm em torno de 1% de alcaloide. Perdão. Significa dizer o quê? Que naquele vegetal eu encontro mais ou menos 1% de alcaloide de cocaína. Onde que eu encontro o alcaloide de cocaína? Nas folhas. Eu não encontro ele no caule, não encontro na raiz, não encontro na semente, não encontro na flor. Eu encontro na folha. Então, estas folhas aqui, características ovaladas, elas conseguem produzir 1% de alcaloide de cocaína. Então, para eu fazer mais ou menos 1 kg de cloridrato de cocaína, eu precisaria de 100 kg de folha. Só que como o processo, obviamente, é artesanal, não é industrial, e toda a regra, toda a reação, todo o procedimento, você tem perdas, hoje os traficantes já conseguiram otimizar bastante a produção, então, para você fazer 1 kg de cocaína, 1 kg, vou voltar aqui. Para você fazer mais ou menos 1 kg de cocaína, você precisa mais ou menos 150 quilogramas de folha. Pode variar. Depende da colheita, depende da época, depende da maturação da folha, depende da habilidade do químico, vamos dizer assim, depende de uma série de fatores. Mas em linhas gerais você poderia sonhar, né, com o procedimento correto, de forma adequada, 150 quilos de folha, mais ou menos 1 quilo de cloridrato de cocaína. Por isso que para você ter uma produção rentável, você precisa de hectares plantados, né? Para você realmente poder ter uma produção de cocaína que sustente o narcotráfico, pensando, obviamente, no crime organizado. Ok? Muito bem. Então, é isso aí. Forma de apresentação. Existem várias formas de apresentação da cocaína e que existem, deixa eu voltar aqui, e que existem em função de atender um determinado mercado consumidor. Então, que tipos de cocaína nós temos? Nós temos o pó branquinho, nós temos as pedras, nós temos os cristais, nós temos esses tijolos, né? Nós tínhamos esta forma aqui muito tempo atrás. Quais são essas formas, então? Esta forma aqui do pó, né? Este pó aqui, é o famoso cloridrato, né? Mas nem só o cloridrato é assim, eu posso ter também a cocaína base. Tá?
Tá? Tanto cloridrato de cocaína quanto a cocaína base tem essa característica. Quando é mais branquinho assim, supondo que não foi adulterado, que ninguém jogou nenhuma substância agregante de volume ali, que seja branca, normalmente é cloridrato. Cocaína base é um pouquinho mais amarelada, mas tudo bem, poderia ser cocaína base. São formas normalmente puras, que já foram oxidadas, que já foram purificadas. Essas formas aqui em pedra são as formas conhecidas como crack. Então, o crack nada mais é do que uma cocaína em pedra. Essa forma vendida na latinha, que nem existe mais hoje, era antigamente chamada de merla. Isso aí deixou de existir praticamente na final da década de anos 2000, mais ou menos, com o avanço do crack, né? Com o crack ganhando mercado, a merla parou de ser produzida, né? Praticamente não há mais produção disso, né? Não quer dizer que ninguém possa estar fazendo, mas não é comum. Esses tijolos, que são formas muito comuns de tráfico, são pastas bases secas, vamos por assim dizer, ou o próprio crack, né? Pode até ser crack, né? Crack petrificado. O cara faz isso aqui e depois ele quebra isso em várias pedrinhas para vender como crack. Tá? Pode ser, é uma forma comum. Pode ser usado só como matéria-prima para produzir o cloridrato, em várias formas. E esses cristais são chamados de freebase, ou base livre. Base livre. Por que eu tenho tantas formas de apresentação de cocaína? Para atender mercados consumidores diferentes. Essas formas têm diferenças, por exemplo, em relação à sua pureza. Eu posso ter cloridratos muito puros. Isso aqui nunca vai ser puro. Essa forma aqui pode não ser tão pura, né? Então, dependendo do nível de pureza, obviamente você tem um preço. E você tem um mercado consumidor que pode pagar aquele preço. Então, se você tem poder aquisitivo, você pode ir atrás de uma cocaína de maior qualidade. Se o poder aquisitivo é baixo, a cocaína tem que ser de menor qualidade. E aí você, obviamente, tem produtos que são agregados para o quê? Para aumentar volume, para diminuir o princípio ativo e ser acessível ao bolso de quem quer comprar, mas não gerar prejuízo para quem está vendendo, óbvio, né? O freebase, por exemplo, é uma cocaína ultra, mega, super pura. Né? São cristais de cocaína, é a forma mais pura de cocaína, é quase 100% de pureza. Né? Então, tudo isso vem a atender, essas formas são diferentes para atender mercado consumidores diferentes e formas de uso diferentes. O cloridrato, ele é normalmente injetado ou cheirado. Já as formas básicas, como cocaína base, crack, merla e o próprio freebase, são formas fumadas. Então, quem quer fumar cocaína, procura o crack, procura o freebase. Quem quer cheirar cocaína, procura o cloridrato. Quem quer injetar cocaína, procura o cloridrato. E por aí vai, ok? Então, essas formas todas, elas surgiram da necessidade, então, de atender mercados consumidores diferentes. Mercados consumidores que querem cocaína de alta qualidade para injetar cloridrato. Mercados que querem fumar cocaína, freebase. Mercados que querem fumar cocaína num preço mais adequado, crack. Mercados que não têm dinheiro para nada, mas querem usar cocaína. Então pega uma merla, um crack de péssima qualidade, entre aspas, e por aí vai. Então como que tudo isso é produzido então, né? Nós temos aqui a questão do refino da cocaína. Então a cocaína, como a gente falou, é refinada. A cocaína que eu estou obtendo aqui no final do cloridrato é a mesma que estava aqui na folha. A diferença é que agora eu peguei toneladas de folha e consegui fazer bons quilos de cloridrato de cocaína. Essa é a diferença, mas é a mesma cocaína. Por isso que é um procedimento de refino, não é de síntese. Então nós temos todas essas formas aqui. Né? O que é mais importante a gente relatar aqui é que todas essas formas, daqui para baixo, pasta base de cocaína, cocaína base, crack, merla, freebase, todas elas são formas básicas de cocaína. Então eu vou arriscar fazer aqui
tudo isso aqui são formas de cocaína base. E essa daqui, ó, que eu vou fazer em verde, que é o cloridrato, é a única forma de cocaína na forma de sal. É um sal de cocaína. Qual é a diferença ou a característica? O sal, ele vai ser o quê? Solúvel em água. Enquanto que a base, ela vai ser o quê? Solúvel, vou botar SO, solvente orgânico. Essa é a diferença. Que faz toda a diferença, né? Se o sal é solúvel em água, ele vai ser solúvel em coisas que gostam de água, para a gente não entrar em detalhes. Por exemplo, ele vai ser solúvel também em quem? No SG. O que é SG? Sangue. Vai ser solúvel no sangue. Então, a base que é solúvel em solvente orgânico, a base é insolúvel em água. Logo, ela vai ser insolúvel no sangue. Então, a injeção de cocaína na veia, o uso de cocaína intravenoso ou intravenosa, somente pode ser feita na forma de cloridrato. Então, a pessoa que precisa injetar, que quer injetar cocaína, ela tem obrigatoriamente que buscar o cloridrato. Se ela buscar essas formas de base, ela corre o risco de uma embolia. Então, não é, porque é puro ou não é puro. Ela não pode usar. A pureza é secundária nesse caso. Claro que ela vai ser importante também, mas num primeiro momento ela passa a ser secundária. Ela não pode injetar outra cocaína que não seja a forma de sal, a forma de cloridrato de cocaína. Ok? Outra característica do sal é que o ponto de fusão do sal é elevado. Ele tem alto ponto de fusão, enquanto que a base tem um ponto de fusão menor. Então, o que isso significa dizer? Se eu quiser queimar a cocaína, é mais rapidamente queimada a forma de base. Por isso, a forma de base é usada na forma fumada. Eu não posso injetar a base, logo eu fumo a base. O cloridrato não vale a pena fumar, se é que a gente pode usar dessa forma. Por quê? O ponto de fusão é muito alto. Então, o aproveitamento da droga é baixo, porque você praticamente tem que usar muito calor ali para conseguir volatilizar a cocaína. E aí você ou não chega nesse nível de calor ou você degrada a substância antes. Então, para fumar, as formas básicas. Para injetar, as formas de sal. E para cheirar também as formas de sal. Por quê? Porque é preciso que a substância se dissolva, por assim dizer, né? Que ela se dissolva nos líquidos corporais para depois poder ser absorvida pela mucosa. Então, o cloridrato de cocaína, por ser solúvel em água, também vai ser solúvel no líquido nasal, né? Na secreção nasal. Então, ao ser solúvel na secreção nasal, ele consegue ser melhor absorvido. Tá? Então, cocaína tem todas essas formas, por quê? Porque aqueles que querem fumar têm que usar formas básicas. Aqueles que querem injetar e cheirar têm que usar formas salinas, vamos por assim dizer, formas de sal. Ok? Como é que ocorre todo esse processo de refino de cocaína base para cocaína na forma de sal? Reações ácido-base. Né? Reações ácido-base. Vocês têm aquela reação famosa do base mais ácido dá sal mais água. Base mais ácido, sal mais água. A cocaína é um alcaloide. Alcaloide deriva da palavra álcali, que significa alcalino. Então a cocaína ela é uma base. É uma base. Então aqui é uma base inorgânica. Nada impede que eu troque por uma base orgânica. Por exemplo, a cocaína base. Funciona da mesma maneira. Base mais ácido, sal mais água. Cocaína base mais ácido, sal de cocaína mais água. Então, aqui vira um sal
de cocaína. Que sal de cocaína que eu fiz? Aquele do ácido correspondente. Cocaína base mais ácido clorídrico, cloridrato de cocaína. Qual é a vantagem de ter cocaína base e cocaína na forma de sal? É a solubilidade. Cocaína base, como vocês viram há pouco, né? Cocaína base, ela vai ser solúvel em solvente orgânico e insolúvel em H2O. O sal de cocaína, então, olha só, insolúvel em solvente orgânico, solúvel em água. Cocaína base, solúvel em solvente orgânico, insolúvel em água. Qual é a vantagem disso tudo? É trabalhar no refino. Então, uma hora eu posso ter uma solução aquosa em que a cocaína está lá dissolvida. Eu não estou enxergando a cocaína. Por quê? Porque ela está dissolvida. Então, imagine eu ter aqui um balde onde eu tenho água e a cocaína está dissolvida nessa água. Por que a cocaína está dissolvida na água? Porque ela está na forma de sal. E ela está na forma de sal por quê? Porque ela foi acidificada. Se eu quiser voltar a cocaína para a forma de base, é só eu, entre aspas, cortar a ação desse ácido, né? Só para facilitar o entendimento. Então o que eu faço? Se ao acidificar eu transformo a cocaína num ácido, eu vou alcalinizar. Então se eu jogar uma substância alcalina aqui, uma amônia, uma barrilha, um carbonato de sódio, enfim, o que eu quiser jogar de alcalino aqui, eu faço com que a cocaína volte para a forma de base. A base é o que na água? Insolúvel. E aí a cocaína começa a precipitar, ok? Então, o refino é isso. Como é que eu extraio a cocaína da folha de coca? Ora, a cocaína que está dentro da folha de coca é um alcaloide, é a cocaína base. Então, o que eu tenho que fazer? Jogar um solvente orgânico. Ela é solúvel em solvente orgânico. Então, eu jogo, por exemplo, querosene, óleo diesel, gasolina. Eu vou jogar coisas que eu tenho em grande quantidade que são baratas. Podia jogar éter, mas éter é caro. No meio do mato, na hora que eu abrir o frasco ali e começar a jogar, metade já evaporou. Então eu vou usar coisas que são fáceis. Querosene, por exemplo. Por que eu jogo cal? Para manter a alcalinização, para evitar que isso se acidifique, porque se isso porventura ficar ácido, a cocaína vira um sal, e o sal não é solúvel no solvente orgânico, eu perderia a extração, então eu jogo cal para garantir que o ambiente fique ácido, que o ambiente fique alcalino, e porque o cal também ajuda a digerir a folha, e aí penetra melhor o solvente na folha. Tá? Então, eu deixo isso macerando, como se fosse um chá. Folha de coca, querosene, cal. Solvente orgânico, alcalino, mantenho a cocaína na forma de base, que é solúvel no solvente orgânico. Então a cocaína vai passando para o querosene. E a cocaína está lá no querosene. Está aqui, ó. Que bonito. Cocaína aqui no querosene. Como é que eu faço para pegar essa cocaína? Joga ácido sulfúrico. Solução de bateria. Se eu jogar ácido sulfúrico é uma água. Só que é uma água ácida. A água não mistura com óleo. Então eu vou ter duas fases, eu vou ter o ácido e o querosene. Quando eu joguei um ácido, o que acontece com a cocaína? Cocaína mais ácida, sal. Eu formo, como eu usei o ácido sulfúrico, eu formo aqui sulfato de cocaína. Sulfato de cocaína, que vem para a água. Eu preciso do querosene? Não preciso mais, joga fora o querosene, eu já tenho a água aqui, que é o que me interessa. É onde está a minha cocaína. Só que eu não estou enxergando a cocaína porque ela está dissolvida. Como é que eu faço para a cocaína aparecer? O que eu fiz aqui em cima. Jogo uma base, ela volta para a forma de base, como ela está na água, a base é insolúvel na água, precipita a cocaína e eu tenho aqui a pasta base, né? Uma cocaína mais úmida, mais molhada. Essa pasta base costuma ser usada como matéria-prima para a produção de cloridrato, principalmente, né? Para a produção de formas mais puras de cocaína. Ok? Então, basicamente é isso que envolve a produção de cocaína. Certo, pessoal? Não tem segredo, o mais importante é você saber as formas de apresentação e lembre-se disso, cocaína base, insolúvel na água, solúvel em solvente orgânico. Cloridrato de cocaína, solúvel na água e insolúvel em solvente orgânico. Lembre do cloridrato.
Cloridrato é sal. Sal é solúvel na água. Nem todos são, mas para esse exemplo de refino é o que serve. Sal, lembra do sal de cozinha. Sal é solúvel na água. Se você sabe que cloridrato é sal e sal é solúvel na água, o resto você mata. Se ele é solúvel na água, é insolúvel no solvente orgânico. A base é o contrário. Ok? E aí a reação ácido-base e forma de uso depende dessa solubilidade. Sal, que é solúvel na água e no sangue, pode ser usado, né, aspirado e injetado. E a base, que é insolúvel na água, não pode ser injetada, não vai poder ser cheirada. Como o ponto de fusão da base é menor, ela pode ser fumada, coisa que o cloridrato não pode ser. Ok? Certo? Então é isso aí. Vias de administração, então aqui, aspirado. Então o que esse cidadão está usando? Cloridrato de cocaína. O que esse cidadão aqui está usando, que está injetando? Cloridrato de cocaína. O que esse cidadão que está fumando? Cocaína base. Forma de apresentação, muito provavelmente crack. Crack é cocaína. O crack é cocaína, só que é uma cocaína com uma forma de apresentação de pedra. Mas ele é cocaína. Crack é cocaína. Tá? E aqui a forma de folhas, né? Forma in natura, né? Folhas de coca. Aqui está a cinética, né? Ou seja, questão dos tempos de ação, né? Então, por exemplo, a via intravenosa, que é essa daqui que eu vou fazer em vermelho, tá? Então, isso aqui é a cinética da intravenosa. Então, perceba que na via intravenosa, você tem um efeito praticamente imediato, né? Jogou, ela já entra no sangue direto e já faz o pico de ação. Em compensação, acaba rápido, né? Fumada. Fumada também tem uma ação rápida, né? Em amarelo aqui. Aqui, ó. Fumada. Então, é um pouco menos intensa. Claro que a gente tem que levar em consideração a dosagem aqui, porque a dosagem influencia, mas a fumada tem essa ação aqui, uma cinética muito parecida com a intravenosa, porque a biodisponibilidade é bastante elevada. A nasal, que eu vou fazer em verde, o que acontece com a nasal? A nasal, ela já é mais lenta, né? Por quê? O que acontece com a nasal? Você demora mais na absorção, não passa pelo fígado, mas demora mais para ser absorvida, porque a cocaína é vasoconstritora. Então, ao mesmo tempo que ela está na superfície da narina para ser absorvida, ela também está diminuindo o calibre de vaso, o que retarda a absorção. Então, ela tem uma absorção mais lenta. E a oral, né, aqui em roxo, né, é essa daqui, ó. Então, pela cinética, a gente percebe que a forma de ação mais intensa é a intravenosa, seguida pela pulmonar, do ponto de vista de cinética. Você vai dizer assim, ah, mas a nasal fez um efeito mais intenso. Porque a pulmonar, obviamente, a dosagem, muitas vezes você perde cocaína no tacar fogo nela. Mas assim, é só você aumentar a dose. Né? Então, se esse é um problema, eu quero que esse pico amarelo fique aqui, eu aumento a dose. O que interessa é que a ação é imediata. Ou seja, o pico de ação da pulmonar, ocorreu aqui, ó, em 15 minutos. O pico de ação da intranasal ocorreu quando? Ocorreu em 1h30 depois, praticamente. Né? O pico de ação da via intravenosa praticamente junto. E o pico de ação da via oral ocorreu aonde? Ocorreu com 1h30, praticamente. Então, ó, o uso de cocaína intravenosa e pulmonar, o pico de ação é praticamente em 15 minutos. Já na intranasal, 1h15, 1h20. Na via oral, 1h30. Agora, eu posso aumentar a intensidade mexendo nas dosagens, evidente. Né? Se a pessoa engolir um caminhão de cocaína, ela vai ter vai ter a mesma cinética que isso aqui, em proporções maiores, mas a cinética funciona igual. Então, isso é só para mostrar o quê? Por que a via oral é mais lenta? Porque a via oral tem todo um metabolismo de primeira passagem. Você perceba que você demora aqui mais ou menos 30 minutos sem ter efeito algum, porque você tem todo o período de absorção da droga, metabolismo de primeira passagem, aí vai sendo lentamente. O efeito nunca vai ser aquele efeito de biodisponibilidade gigantesca,
e ela vai sendo eliminada lentamente. Já quando você tem uma via intravenosa, o efeito é imediato, mas ela acaba rápido também. Ok? Então, esta é a cinética. Com relação ao metabolismo da cocaína, nós temos algumas coisas interessantes também. A cocaína ela é intensamente metabolizada, né? Normalmente eu não procuro na urina, se eu quiser ver se uma pessoa usou ou não cocaína, eu não procuro na urina a cocaína, eu vou procurar os metabólitos. Os principais metabólitos, benzoilequigonina e a norcocaína, né? Equigonina e por aí vai. Tá? São os principais metabólitos que eu encontro da cocaína. Tá? Então, principais metabólitos, a benzoilequigonina e a própria equigonina. Tá? São os principais metabólitos da cocaína. Mas existem algumas formas que são interessantes também. Quais são as formas interessantes? Nós temos, dependendo do uso da cocaína, alguns outros metabólitos. Né? Benzoilequigonina e equigonina são os metabólitos usuais, aquilo que a gente já procura objetivamente quando se quer identificar o uso de cocaína, é o que eu espero que apareça na urina. Agora, muitas vezes, se a cocaína é administrada junto com álcool, né, com etanol, e é muito comum o uso de cocaína com etanol, quando de festa, está bebendo, você tem um metabólito bastante comum, que é esse aqui, que é o chamado coca-etileno. Por que é importante o coca-etileno? Primeiro, porque o coca-etileno, de certa maneira, né, o coca-etileno, de certa maneira, ele vai nos mostrar aqui, ele ajuda a ser um indicador de uso de cocaína junto com o etanol. Ou seja, é um marcador de forma de uso. A pessoa usou cocaína junto com álcool. Beleza. Essa é a primeira ajuda, é a primeira característica desse metabólito. Mas as principais características dele é que, primeiro, ele é ativo. Ele não é um metabólito inativo. Ele é tão ativo quanto a cocaína. E com um detalhe, o tempo de meia-vida do coca-etileno é mais prolongado. Então, o que você calcula? Quando você tem um metabólito que produz, que é tão ativo quanto o produto original e que tem um tempo de meia-vida maior, ou seja, permanece mais tempo no organismo. Você está fazendo o quê? Prolongando a ação. Por isso que o uso concomitante de cocaína com álcool produz um efeito mais intenso da cocaína. Tá? Por que produz um efeito mais intenso? Porque estimula a produção de um metabólito, que é o coca-etileno, que também é ativo e tem um tempo de meia-vida maior, mais duradouro. Ok? E esse outro metabólito que nós temos aqui? Esse aqui é a metilequigonidina. Metilequigonidina. Não confundam com equigonina, é equigonidina. Tá? Então a metilequigonidina ela é obtida após o fumo da cocaína. Então, quando eu identifico a equigonidina, eu identifico um padrão de uso. Quando eu identifico o coca-etileno, o padrão de uso que eu identifico é o quê? Usou com etanol. Equigonidina, o padrão de uso que eu identifico é o quê? Fumou a cocaína. Ou seja, pode ser na atualidade, com o problema do crack, um padrão de indicação do uso de cocaína fumada, ou seja, a pessoa usou crack. Então, o que eu procuro normalmente para caracterizar a cocaína é a benzoilequigonina e a equigonidina, é o que eu procuro na urina. Agora, o coca-etileno me dá a informação de que foi usado o álcool junto, com essas características farmacocinéticas que eu falei, e a presença de equigonidina me indica que a cocaína foi fumada, provavelmente uso de crack. Ok? Muito bem. Como é que funciona a dinâmica da cocaína? Como é que ela promove o seu efeito? A gente viu que a anfetamina tem vários efeitos, ou melhor, tem vários mecanismos de ação. A cocaína ela é mais simplória. Ela tem um mecanismo de ação clássico. Ela o quê? Bloqueia o TDA, transportador de dopamina.
ela bloqueia o TDA, ou seja, ela impede a recaptação de dopamina. Então, a dopamina faz a ação e ao invés de voltar para o neurônio pré-sináptico para ser recaptada, por meio da recaptação, o transportador é bloqueado e a cocaína fica ali se acumulando na fenda. Então, a anfetamina tem várias maneiras de aumentar a concentração de neurotransmissor na fenda. O mais importante que você tem que saber é o seguinte: uma droga estimulante do sistema nervoso central, em geral, o que ela vai fazer é aumentar a quantidade de neurotransmissor na fenda. Como ela vai fazer isso é que vai variar de droga para droga. A anfetamina vai fazer isso aumentando a liberação, bloqueando a degradação, bloqueando a recaptação, atuando, às vezes, ela mesma diretamente no receptor, como a gente viu no módulo passado. A cocaína não, ela é mais simples. Ela vai atuar de uma forma básica. Ela aumenta a concentração de neurotransmissor na fenda simplesmente por bloquear a molécula que é incumbida de recaptar a dopamina. Ou seja, ela bloqueia o TDA, bloqueia a recaptação de dopamina. Ok? E que efeitos que isso promove? Né? A ação da cocaína qual é? Estimulante. Mecanismo de ação, bloqueio da recaptação de dopamina. E quais são os efeitos? Quais são as respostas? Nós temos vários níveis de resposta. Nós temos respostas psicológicas, respostas físicas, respostas que são verificadas de acordo com a via de administração, né? Respostas que a gente observa quando se retira a droga e a overdose. Então, do ponto de vista psicológico, né, as respostas dependem muito da dose utilizada e da habilidade, vamos dizer assim, de quem usou, ou seja, da tolerância, se a pessoa já está acostumada ou não, se aquela dose foi muito forte ou não, e que variam daquelas ações estimulantes, como aumento da vigília, aumento do ânimo, aumento da energia. A cocaína dá aquela sensação de que tudo é possível, de que eu consigo tudo, de que eu posso fazer tudo, de que não existem dificuldades, né, que a gente pode chegar e arrasar e alcançar todos os objetivos, e é isso que inclusive faz o uso ser disseminado da cocaína, né? Aquela coisa da eu sou capaz de tudo, né? Então a euforia que vem consequência disso, né? A pessoa fica bem disposta, né? Melhoria do desempenho físico, redução de fadiga, melhora o poder de concentração, estimula o cérebro, né? Eu só estou falando de coisa boa, né? Parece que não tem problema. São efeitos que a cocaína faz. De fato, isso tem o seu lado bom. Agora, o problema é que ela vem com um portfólio de problemas que impede o uso dela, né? Que torna o uso dela problemático. Tá? Então, ela vai também produzir irritabilidade, agressividade, insônia, psicose, paranoia, confusão, né? Do ponto de vista autônomo, por exemplo, elevação de pressão arterial, aqueles efeitos do simpático, né? Hipertermia, sudorese e por aí vai. Do ponto de vista de via de administração, para as pessoas que cheiram, obviamente você pode ter rinite, sinusite, dano no septo nasal por conta da vasoconstrição que gera necrose do septo. Para quem fuma, bronquite, broncoespasmo, tosse, né? Quando se retira, né, são sinais de abstinência hoje, né? Então fissura, raiva, irritabilidade, depressão, é uma variação, né? Depende muito do estado psicológico da pessoa. E na overdose, uma agitação exagerada, hostilidade, alucinações, né? A cocaína não é uma droga alucinógena, mas no quadro de paranoia, de psicose tóxica, todas elas podem gerar um certo nível de alucinação. Hipertermia, parada cardíaca e, obviamente, o óbito. O coração não aguenta, o corpo não aguenta e a pessoa morre. Num caso de overdose, qual seria o tratamento? Obviamente, a cocaína também não tem antídoto, porque ela não tem uma ação específica dela num receptor, então não há um antídoto específico. O que se faz é tratar os sintomas. Então, se a pessoa está agitada, trata-se agitação com diazepam e desintoxicação com um carvão ativo, permanganato de potássio, principalmente naquele caso das pessoas que engolem cocaína e de repente ela estoura no estômago e começa a ser absorvida. Então, antes que a cocaína seja absorvida, se tenta desintoxicar jogando um carvão ativo, um permanganato, antagonismo físico e antagonismo químico, como a gente viu em aulas anteriores. Ok? Ok, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente tinha falado de cocaína. Próxima aula a gente entra, então, nos perturbadores, nas drogas ditas alucinógenas, canabinoides e coisas do tipo. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!